realidade, o Sermão da Montanha não é um sermão estruturalmente falando, com introdução, com meio e com fim. Na realidade, o Sermão da Montanha é uma série de pastorais, se pudermos assim dizer, onde Deus, aos seus discípulos ali, e aqueles que chegaram posteriormente, mas seus discípulos primariamente, Ele dará inúmeras instruções sobre vários aspectos. E quando nós falamos sobre as bem-aventuranças, nós estamos falando sobre comportamento cristão. Nós estamos falando sobre aquilo que é inerente a todo aquele que foi alcançado pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Nós não estamos falando sobre uma opção, nós estamos falando sobre caráter cristão. E esta manhã eu gostaria de me debruçar sobre uma delas, que é: bem-aventurados os que choram. Por quê? Porque serão consolados. Diante disto, queridos, a gente encontra um entrave, porque o mundo em que nós vivemos, ele jamais consideraria bem-aventurados os que choram. É uma bem-aventurança. Na realidade, para o mundo, bem-aventurados são os que riem, bem-aventurados são os que saltam de alegria. Mas os que choram, pastor, de maneira nenhuma. Esses jamais poderão ser os verdadeiramente felizes. O choro, portanto, queridos, no mundo em que nós vivemos, ele é desconsiderado. E o choro, segundo o padrão que nós vivemos de mundo hoje, ele deve ser evitado. O Dr. Martin Lloyd Jones, também um escritor e um comentador da Palavra de Deus, um médico amante das Escrituras, ele disse o seguinte, que a filosofia do mundo hoje estipula o seguinte: esqueça-se de suas dificuldades e faça tudo quanto estiver ao seu alcance para não ter de enfrentá-las. Segue ele e diz: o mundo opina, as coisas já não são bastante ruins para que a gente ainda fique procurando tribulações. Assim sendo, seja tão feliz quanto lhe for possível. Então, queridos, segue ele e diz: a organização da vida em todos os seus aspectos, a mania pelos prazeres, a busca pelo dinheiro, a energia e o entusiasmo despendidos na tentativa de entreter as pessoas são apenas outras tantas expressões do grande alvo do mundo. E qual é o grande alvo do mundo? Evitar a ideia e a necessidade de chorar. Então, bem-aventurados são os que não choram, segundo a filosofia do mundo. E você deve viver de maneira a satisfazer todos os desejos possíveis e inimagináveis, para que você não venha passar pelo choro. Corte tudo aquilo que lhe faz chorar. Esta é a visão do mundo, mas esta não é a visão de Deus. Jesus aqui ele está, querido, se referindo a algo, mas ao que Jesus está se referindo aqui, queridos? Será que seria a todas as pessoas do mundo que vertem lágrimas, que choram? Certamente não. É claro que ele não está se referindo a todas as pessoas do mundo, mas certamente ele está se referindo a pessoas que estão espalhadas pelo mundo, mesmo que não seja em sua totalidade. Então, o ensino bíblico aqui fala sobre o consolo que o Senhor dará aos seus eleitos. Bem-aventurados
Raros são os chamados que choram, os eficazmente chamados que vertem, que destilam águas de seus olhos por causa do seu pecado, por causa do pecado do outro, por causa do mundo que caminha velozmente para a perdição eterna. Certamente ele fala sobre isto nesse texto. Então ele vai falar sobre lágrimas. E eu quero que nós vejamos, queridos, alguns tipos de lágrimas esta manhã. A primeira delas é lágrimas de condenação. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, nos diz: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Então, lágrimas de condenação nós enxergamos nesta passagem. De forma alguma, queridos, podem ser considerados bem-aventurados os que lamentam porque os seus desejos não foram realizados, porque os seus desejos não foram alcançados, porque os seus desejos não foram consumados, os seus desejos egoístas, os seus desejos egocêntricos, os que se julgam deuses e se acham que tudo deve girar em torno das suas ambições egoístas. Estes jamais alcançarão a alegria, estes jamais alcançarão o consolo de Deus, de maneira nenhuma. Pentecostes nos lembra que após terem os filhos de Israel vivido pela fé e visto Deus suprir-lhe o pão de cada dia durante 2 anos, o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelos que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? E ele diz: lembramos-nos dos peixes que comíamos de graça lá no Egito, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa vemos senão este maná. Então percebam essas lágrimas, que na realidade não são condizentes com aquelas descritas em Mateus capítulo de número 5. Essas lágrimas não expressavam arrependimento, essas lágrimas não expressavam tristeza pelo pecado. Pelo contrário, essas lágrimas eram lágrimas de condenação. Essas lágrimas eram lágrimas egoístas, lágrimas pecaminosas, de um povo que não tinha a capacidade de agradecer a Deus por aquilo que Deus lhes havia dado. Mas tem uma segunda, querido, que eu gostaria de destacar aqui, um tipo de lágrima, que é a lágrima de contrição. Essa é uma lágrima maravilhosa, que é lágrima pelos nossos próprios pecados, pelas nossas próprias faltas. E é aqui que o texto diz: bem-aventurados os que choram o seu pecado, a sua miséria, porque estes serão consolados. Essas são as lágrimas de Davi quando disse: pequei contra ti somente. Certamente as pessoas choram, queridos, por várias razões. Certamente nós choramos por vários motivos. Choramos quando estamos enfermos, choramos quando sentimos dor, nós choramos pelo luto, nós choramos por perca material, nós choramos por orgulho ferido e tantos outros motivos. Mas no presente contexto, contudo, o que se vê é um tipo de choro diferente aqui. É o pranto daqueles que reconhecem a miséria espiritual. Eles sentem o amor de Deus, eles sentem a obra de Cristo
nossos deslizes que são incompatíveis com o eterno amor dele a nós, e aí nos vem então um choro: oh Deus, me perdoa, pequei contra ti, contra a tua santidade. E essa tristeza faz com que a gente olhe para Deus. Spurgeon diz que estes que choram, eles estão no nível superior. Pode chorar, meu irmão. Chore o seu pecado, chore a sua miséria, porque bem-aventurados são os que choram, porque estes têm consolo garantido da parte de Deus. William Hendricks, ele diz que a tristeza piedosa faz a alma olhar para Deus. Meus amados irmãos, eu acredito que não houveram lágrimas tão quentes quanto aquelas de Pedro. Lá no capítulo 22 de Lucas, quando o Senhor anteriormente tinha dito: Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E após a negação, ele se volta para o Senhor e nos diz a palavra que ele chorou amargamente, porque ele havia negado aquele que tanto o amara. Não há tristeza mais profunda, queridos, dos filhos de Deus, do que a tristeza de ofender aquele que o amou até a morte. Ele não desistiu de lhe amar em nenhum momento, ele se dedicou a você integralmente, em sua humilhação que começa desde a sua encarnação e que vai até as profundezas da terra. E aí de repente você se vê pisando na bola contra este que morreu por você. Certamente não existe tristeza maior do que esta, e não existe choro mais quente do que este. Então, essas lágrimas aqui que nós acabamos de relatar, não lágrimas de condenação, não lágrimas de remorso, mas lágrimas de arrependimento pelo próprio pecado, estas são contempladas na bem-aventurança e certamente receberá o consolo de Deus. Mas o texto não fala somente sobre estas lágrimas, mas existem lágrimas que a gente chora pelo pecado do outro, porque o outro abandonou a fé, porque o outro, a semelhança do filho pródigo, se foi não fazendo caso da obra extraordinária de seu Pai eterno. Qual de nós nunca choramos por alguém que está vivendo uma vida de pecado, ou alguém que nós amamos e que a gente prega a palavra de Deus para estes, e estes não fazem caso da palavra de Deus? Este choro também é aqui contemplado, queridos. Não é necessário nos limitarmos somente ao choro que ocorre em virtude dos nossos próprios erros, das nossas próprias faltas. Mas é preciso considerarmos aqui a necessidade de velarmos, de chorarmos, de prantearmos por aqueles que estão descendo as regiões inferiores da terra, sem o devido reconhecimento da pessoa bendita de Jesus Cristo. Aqueles que estão morrendo sem reconhecer Jesus como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Lá no livro de Judas, nós somos exortados ali, queridos, a buscarmos ver se de alguma forma a gente arrebata aqueles que estão no erro para a verdade. Sofrimento nosso por aqueles que estão indo para o inferno, mesmo que nós não estejamos nesse caminho, mas isso deve provocar em nós sofrimento. A palavra de Deus lá em Salmo 119, versículo 136 nos diz: torrentes de água nascem dos meus olhos. E olha a motivação: porque os homens não
guardam a tua lei. A palavra nos conta também lá em Esdras, que Esdras se retirou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e lá não comeu pão nem bebeu água, porque pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Percebam, não é as transgressões de Esdras, mas é a transgressão dos que haviam voltado do Egito. Lágrimas pelo pecado de outrem. Daniel também, lá no capítulo 9, no versículo 19, nós somos informados assim: ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age, não te retardes por amor de ti mesmo, ó meu Deus, porque a tua cidade e o teu povo estão clamando pelo teu nome, clamando o perdão de Deus para aquela cidade. No versículo número 20 ele diz: falava eu ainda, e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e eu lançava a minha súplica perante a face do meu Deus. Percebam isso, queridos, lágrimas pelo pecado dos outros. Mas a palavra de Deus, nós temos ainda lágrimas de devoção. As lágrimas, elas podem ser um sinal de devoção. Lembrando-nos de uma passagem que é aquela de Lucas 7, do 37 ao 39, que nos conta de uma mulher que entrou na casa do fariseu, onde Jesus se encontrava, e levando um vaso de alabastro com unguento, chorando aos seus pés, começou a lavá-los com as lágrimas e a enxugá-los com os seus cabelos. Lágrimas de devoção. Aquela mulher reconhecia a deidade de Jesus Cristo, ela reconhecia o poder de Jesus Cristo. Ela, naquele momento, ela estava devotada a adorar e a ungir os pés daquele que era a raiz de Davi, que era o prometido das nações. Ela entendia ser Jesus o Emanuel, Deus conosco. E ela faz aquilo em uma forma de devoção, lágrimas de devoção. Portanto, queridos, não me é estranho na casa de Deus ver uma irmã chorar. Não me é estranho na igreja ver um irmão chorar, já que o ambiente do culto, ele é um ambiente propício para a confissão, para o reconhecimento de pecado, para a devoção. A igreja também é um ambiente onde se ouve a palavra do Evangelho, e que essa palavra pode provocar em nós choro, e nós não podemos privá-lo. Não precisamos questionar o nosso irmão, por que o irmão estava chorando no culto, por que o pastor chorou no culto, por que o presbítero, que o diácono, que o pregador, por quê? Porque bem-aventurados são os que choram, estes serão consolados. Bem-aventurados os que choram também por causa da provação, porque estes serão consolados. As provações, queridos, elas muitas vezes nos trazem dor, não nos trazem? Sim ou não? Trazem. As provações, elas nos trazem angústia, nos trazem. A escola de Deus nos traz lágrimas, trazem. É impossível negarmos isso esta manhã. E não devemos privar o nosso choro. Pelo contrário, nós devemos admiti-lo, porque a segunda parte do versículo diz que aqueles que choram serão consolados. Nós teremos o consolo imediato de Deus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso
e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. O Salmo 51 nos diz: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Cria em mim, ó Deus, o coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me castigues no teu furor. Restitui-me a alegria. Olha aí o consolo chegando. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. O socorro de Deus chegou para a vida de Davi, queridos, quando ele chorou amargamente por seus pecados. O Salmo de número 30, versículo 5 nos diz: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A palavra de Deus também no Salmo de número 50, versículo 15 nos diz: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia, e olha o resultado, o consolo: eu te livrarei, e tu me glorificarás. Isaías também, lá no capítulo 55, versículo 6, diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor. Olha que coisa linda, que se compadecerá dele. E volte-se para o Senhor, porque Ele é rico em perdoar. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Mateus 11, eu já citei aqui o versículo 28, que diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse vos aliviarei é a resposta ao choro. Os que choram serão consolados. Os que choram pelo peso que carregam de N motivos, estes receberão do Senhor o consolo. E quem receberá? Nós, os eleitos de Deus. O consolo é para a igreja do Senhor. Jesus foi, mas enviou quem? A encarnação do consolo. Quem é ele? O Espírito Santo prometido, o Espírito da promessa. Que Deus em Cristo console a você esta manhã, a você, servo de Deus, homens e mulheres de Deus, que tem chorado pelo seu pecado, que tem chorado pelas provações, que tem chorado pelo pecado de seus filhos, o pecado de seus netos, o pecado de seu vizinho, de seu amigo. Que Deus console em nome de Jesus a todos os que choram. Amém. 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 Que Deus nos abençoe. Vamos orar, querido, nesse momento. Bendito Deus. Sim, Senhor. O coração petrificado jamais chorará, É verdade. mas o coração mudado, transplantado, este sim chorará. Amém, Jesus. E este se expressará porque é vivo, Amém. porque sente o teu espírito se mover dentro dele. Aleluia.
sente o Espírito lhe ensinar, o Espírito lhe convencer do pecado próprio, do pecado do outro, da justiça tua, Senhor, do juízo teu aplicado sobre os filhos da desobediência. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos consolado, o Senhor tem nos perdoado. Muito obrigado porque o Senhor tem nos tomado em teus braços e nós nos sentimos como uma criança desmamada que se aquieta nos braços de sua mãe. Como esta criança, como aquela criança, assim é a nossa alma para contigo. Nos ajude, Senhor, a nunca perdermos a sensibilidade em relação ao nosso pecado, em relação ao pecado do outro, em relação à tua justiça. Nos ajude a nunca perdermos de vista que o Senhor nos amou com amor eterno. E todas as vezes que sinceramente destilarmos águas dos nossos olhos, teremos por certo o consolo. Muito obrigado, em nome de Cristo. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, meus amados irmãos. Amém.